Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Meu nome é Iago Fernandes, eu sou médico, trabalho com endocrinologia no Instituto Nutrindo Ideais. Quero agradecer muito essa parceria desse ano todo da Office Lab, da GR Studios. Esse é o nosso último programa do ano. Eu tô em clima natalino, vocês podem perceber, minha calça está verde também, estou uma árvore de Natal completa. E esse é o nosso último programa do ano e a gente vai falar sobre criança, porque minha filha nasceu tem um mês. Então eu trouxe aqui o quê? Eu só faço tudo assim, não penso. O problema vai acontecendo na minha vida, eu vou trazendo os especialistas aqui pra gente tentar administrar tudo. Trouxe aqui essas convidadas maravilhosas que eu vou apresentar pra vocês agora. Ana Januzzi. Olá. Não sei se vocês conhecem essa mulher, gente. Eu falo, quando ela chegou aqui, eu falei, prazer, eu te conheço há 9 meses. Desde que a Glaís ficou grávida, eu acompanho ela nos vídeos do YouTube, no Instagram e livro. Cara, muito legal o seu trabalho que você faz na internet, divulgar informação de graça e informação de qualidade. Sei que é um tempo, eu sei que demora, eu sei que é chato, às vezes a gente não quer, mas você faz e acho isso muito bom. Me ajudou muito, ajudou lá em casa de verdade. E Kleine Valadão. Essa menina, menina, é porque ela tem um rostinho de menina, mas ela é mais velha que eu. A Kleine veio pela Office Lab, a Gisele incrível lá da Office Lab falou sobre ela, e eu falei, comecei a pesquisar a Kleine, falei, caraca, ela é muito boa mesmo, cuida de criança. Vamos fazer a bio de vocês, que eu fiz o meu trabalho de casa, e eu vou falar pra vocês quem é, ó. Kleine Valadão, ela é médica, pediatra, especialista em nutrologia, nutrigenética, fitoterapia, modulação intestinal, atende no Rio e em São Paulo, na Clínica Pedro Andrade. Muito bom. E a Ana, já falei também, é médica, pós-graduada em pediatria, especialista no sono da infância, adolescência, autora de best-seller, Ano de Ouro, 9 meses, criadora do curso de sono e rotina do bebê, ajuda profissionais... você ainda tem curso que ajuda profissionais a se capacitarem para dar cursos, para dar atendimento, né? Uma formação de consultoras em sono e rotina. Maravilhoso. E mãe de 3 filhos, tá grávida, gente. Ela tá grávida de quantas semanas? 31 semanas e alguma coisa. Maravilhoso. Obrigado. Vocês terem um tempinho na agenda, vocês estarem aqui. De verdade, vai ser muito bom. Acho que vai ser muito proveitoso pra mim e pra galera que tá vendo aí. Gente, pra começar o programa, eu tenho uma pergunta pras duas, meio Enem. Que é uma pergunta assim, se vocês fossem postar um vídeo, uma foto agora no Instagram, fazendo alguma coisa sobre a saúde de vocês, como seria essa foto? O que teria nesse... Eu grávida? Esse post? Não sei. No momento. Eu estaria jogada, cansada, sem saúde, sem nada. É isso mesmo. Tacada na cama. Não sei. Tacada na cama, só dormindo. Exato. Não, malhando. Malhando, porque malho todo dia. A gente corta. Não, mas eu malho mesmo, de verdade. Cansada, mas eu vou lá. Maravilhoso. E tu, Kleine? Eu também, essa parte de malhar, a gente não tem como tirar, né, da equação. Tem que... malhando, só que eu gosto muito de praticar esportes e me alimentar assim, o mais limpo possível para eu poder sobreviver a essa pegada, né? De Rio, São Paulo, de estar aqui de agenda lotada aqui no Rio, o tempo inteiro correria. Então, se eu não estiver saudável, eu não consigo ser melhor para o meu paciente. Você faz mesmo o que você fala para o paciente fazer, você faz dentro da tua casa. Você tem esse... Eu procuro muito, assim, tirar tudo que eu recomendo, né? Para as crianças, eu tenho uma teoria eu tenho que testar tudo em mim antes. Então, se não dá certo em mim, eu nem prescrevo. Provar remédio, né? Se eu não gosto, não vou prescrever. Então... Quem nunca botou lá um Tilenolzinho assim pra ver como é que é o gostinho? Colicalme lá em casa tá bombando. Já sei muito. Ana, queria muito perguntar pra você uma coisa. Como faz a criança dormir de 1 mês? Que não dorme, que chora, que... Gente... que fica com a mão, ela fica assim, brigando com o peito de uma forma que eu não sei o que faz. Como é que eu faço? Vamos lá, calma. Primeiro de tudo é que o esperado dessa fase mesmo, em relação à arquitetura de sono, é que seja sono picado, que a criança durma menos do que a gente gostaria. Então, você tá dentro do furacão, que a gente costuma dizer, né? Mas até dentro do furacão é preciso analisar uma série de coisas. E quando você fala pra mim, ela parece que não está muito confortável, né? Pelo que eu vi no seu relato, sempre a gente tem que investigar coisas fundamentais como a PLV, refluxo oculto também. E se essa criança está tendo cólica. E eu falo isso agora nem como médica, como mãe, tá? Porque a minha terceira filha teve a PLV. E o único sintoma dela era vomitar. E aí, gente, a criança vomita mesmo, né? A criança bota pra fora mesmo. E não dormia.
Falava, gente, não dormia e vomita. Aí quando eu conectei as coisas depois das semanas do puerpério passarem, assim, né, daquele delírio, eu falei, gente, vou fazer uma restrição. E era a PLV. Então, eu acho que a gente sempre... não dá pra gente dizer tudo é normal, né? Não é assim, não é que tudo é normal. A gente precisa avaliar se essa criança está passando por alguma coisa. Então, não está passando por nada? É só mesmo uma criança, um bebezinho muito pequenininho, ainda muito imaturo, na fase da esterogestação, que demanda muita presença, muito colo. Então, talvez assim, ela fique no berço que vocês construíram tão amorosamente. O berço tem espinho lá em casa. Claro que o carrinho tem espinho. O colo tem carinho. O colo tem que apertar bem. É claro. Mas se fosse você ia querer ficar onde? Porque, sinceramente, eu fico pensando as nossas expectativas em relação às crianças. A gente constrói toda aquela estrutura para a criança ficar confortável, mas segurança aquilo não oferece. Quem oferece é você, o seu colinho e todas as suas ferramentas de proteção que a criança sabe que você tem. Mas e a história do tipo, deixa a criança chorar? Hoje eu tava passeando com ela lá embaixo do prédio e aí encontrei um pai também, tem um filho, e aí ele falou, sei bem, ela tá no carrinho, tem que deixar chorando. Isso já não existe mais, né? Tem que deixar chorando. Botar no carrinho e passear e a criança chorar 2 minutinhos e relaxar, beleza, funcionou, ela tá se adaptando, se a gente tá fazendo testes. Deixar uma criança chorando no berço sozinha ou no carrinho sozinha por um tempão, dentro de um contexto de treinamento de sono estruturado para a criança dormir, esses são os métodos de extinção, os métodos que se relacionam à extinção do comportamento, que são as teorias psicológicas que ganharam muita força, principalmente em 1950 para frente. E hoje em dia a gente sabe que isso não é legal, por vários motivos. Primeiro porque a criança precisa de uma vinculação segura. Então ela precisa ter certeza ao longo de todos os dias da sua vida, pelo menos a maior parte deles, que ela vai ser atendida dentro das suas necessidades, certo? E ela tem necessidades de presença por conta da proteção que ela Isso não quer dizer que ela vai ser uma criança mimada. Claro que não. Ela tem necessidade. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes... Sei lá, então, eu tenho 3 filhas. Então tá um caos na minha casa e eu precisei deixar o bebê chorando 5 minutos para eu atender uma emergência. Isso não está inserido dentro de um contexto de treinamento. Às vezes eu não vou conseguir fazer o melhor que eu posso, mas essa criança tem necessidade. Ela não é mimada, ela não é uma criança mal criada, você não está fazendo nada de errado e por isso ela começou a chorar pedindo seu colo. Ela precisa. Quando a gente olha para a esterogestação, para a teoria de vinculação, a gente entende que esse ser humano não tem as ferramentas necessárias para dar conta do mundo sozinho. Ele é intrinsecamente dependente. Só que, por outro lado, existe todo um movimento gigantesco também, pós-1950, principalmente nos Estados Unidos, e aí isso repercutiu no Ocidente todo, de que as crianças conseguem ter autonomia e resolver os seus problemas desde sempre. Sempre. E se você não está conseguindo fazer na sua casa, é porque você é incompetente. Não é assim. E hoje em dia, com as redes sociais, eu trabalho com rede social e eu acho fantástico o alcance que a gente consegue ter, mas ao mesmo tempo é assustador a quantidade de promessa mágica que existe por aí. E você promete pra uma pessoa que não tá dormindo, que ela vai voltar a dormir. Basta você deixar a criança chorando. Gente, o que aparece pra mim de vídeo de Não, como fazer a pessoa dormir e tal, de áreas de nenhuma funcionou. Então, E assim, a responsabilidade não existe ali, né? Porque faça qualquer coisa com seu filho. O que vai acontecer em termos de vínculo com vocês e do desenvolvimento dessa criança, das necessidades atendidas, não tem nada a ver com isso. Né? Você faz falando de um cérebro em desenvolvimento. Pois é. Imagina a quantidade de cortisol que aquela criança em estresse absurdo com um mêsinho. E aí você está modulando neurodesenvolvimento. É isso que a gente fala de diversas questões relacionadas a isso hoje. E a gente não vê que, às vezes, um refluxo ali, aquela acidez está diminuindo a metabolização do leite que tomou, ela não está absorvendo. Tá até assim, aquela criança que mama muito picado. Se ela tem um refluxo, se ela tem uma PLV, ela não está absorvendo os nutrientes direito. Então, ela vai ter mais fome, ela vai ter mais irritabilidade. Aí deixa chorando, aí o cortisol lá em cima. Exatamente. Aí vira uma bola de neve. Ela falou sobre a PLV. Fala um pouco pra gente o que é esse PLV, que cada vez mais a gente vê esse diagnóstico, ouve falar sobre isso, e às vezes as pessoas não sabem o que é. A PLV, assim, é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Muitas crianças são diagnosticadas e não têm o IgE positivo e tudo. Eu falo sempre assim, a proteína do leite, ela não é só a caseína do leite da vaca. Ela tem a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, que são proteínas que às vezes a gente não digere. Eu falo sempre, olha o tamanho do bezerro, né? Em quantidade de gordura, de qualidade e quantidade de proteína é diferente, a gente é de outra espécie.
Então, assim, eu entendo que em algum momento da história salvaram-se crianças por dar o leite de outro mamífero. Mas agora a gente não está precisando sobreviver, a gente quer, né? Então, algumas crianças têm a capacidade de digerir a proteína, maravilha. Mas quem não tem, e isso num trato gastrointestinal em desenvolvimento, muito imaturo, né? Todo bebê tem cólica, mas tem bebê que tem disquesia, que é aquela cólica absurda, aquela incapacidade de ficar bem por conta de cólica. Então, tem coisas diferentes, são as individualidades. E até aí que a gente bate muito na tecla de uma medicina individualizada, né? Porque você tem... Esse é o quarto, né? Uma delas teve a PLV. Então, a mesma genética do mesmo pai da mesma mãe, não é a mesma genética, mas assim, na mesma origem, Sim. e elas reagem diferente. Então, a ideia do APLV é, se você tem uma criança com sangue nas fezes, vômito, aí você tem uma criança que realmente pode ter IgE positivo, que é anticorpo específico mesmo para a proteína do leite. Mas Ou às vezes nem tem. Ou às vezes não tem. E por ser muito imaturo e uma proteína de mais difícil digestão, ou essa mãe que está amamentando, quando está em amamentação, ela está mais inflamada, a mãe tem alergia e está consumindo, e ela passa um leite mais com mais citocina inflamatória e tudo, você vai ver um bebê reagindo mais. Então, se a mãe diminui a ingesta de leite de vaca, ela transmite menos esse IgE, se ela tiver essa proteína, e aí a criança não teria. Então, seria um tratamento, assim, da PLV. Na verdade, não é nem um tratamento, porque o que eu vejo na prática é que as crianças que reagem quando bebezinha, passa um tempo, aí às vezes os pediatras, não, pode dar agora. Aí são crianças que têm alergia o tempo inteiro. Ninguém vê. Às vezes nem só isso, pode ser uma dermatite. Não, são coisas inespecíficas, que não é diarreia e vômito, né? Então, aí você vai olhar o exame, tudo, tira o leite, a criança começa a melhorar a rinite. Aí tem aquelas crianças que vão para adenoide amida, tirar adenoide amida. Você fala, calma aí, me dá 3 meses, né? E aí você faz uma dieta ali, glúten também, a gente vê dando muito problema. Então, assim, não é leite de vaca é ruim para todo mundo. Mas para a criança que não digere tão bem ou que tem alergia de fato, é aquela história do desenvolvimento. Você tá com um bebezinho ali que ele precisa virar uma criança grande. Ela tá reproduzindo célula, tá neurotransmissor, tudo. Então, o melhor ambiente possível, o menos inflamado possível, né? É o ideal. E qual a importância do aleitamento, nesse aleitamento materno exclusivo nesses 6 primeiros meses? Assim, para o desenvolvimento dessa criança, para uma criança de 1 ano, 2 anos, 7 anos, um adolescente, assim, como é que a gente... Por que é tão importante esse aleitamento exclusivo? Acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando disso. Mas, assim, resumindo, é o leite feito para aquele serzinho. É em quantidade, qualidade, tudo. Até a criança tá doente, muda a composição do leite materno. Você tira o leite de manhã, leite de noite são outros. Até essa questão do cortisol que eu falei. É uma coisa que a fórmula não acompanha, esse ciclo hormonal da mãe. Então, assim, de noite, o cortisol tem que estar mais baixo, o cortisol está mais alto de manhã. Esse leite, ele reage a essa variação hormonal da mãe e ajuda na indução do sono da criança, no equilíbrio emocional. Então, assim, o leite materno é o que faz a criança se desenvolver no melhor formato dele possível. É a individualidade, né? Que a gente fala, o leite mais individual. E se ele aumenta a chance de cólica, tipo, se ele tem leite... Se é aleitamento materno exclusivo ou por fórmula? Muito. A gente vê na prática, né? É muito diferente, assim, porque é isso. A gente, quando começa a falar de um olhar individualizado para aquela família, quando você trata a mãe, assim, deixa a mãe saudável, bem nutrida, a gente hoje que trabalha com genética, a gente entende muito mais, assim, da individualidade daquele ser humano. Você ajusta a mãe e essa mãe só amamenta, você nem precisa suplementar muito a criança. Porque passa tudo. A gente foi para Carolina do Norte agora, tá tendo um estudo gigante de ômega 3 em, assim, mãe e criança que tem um polimorfismo genético e o bebê é aqueles capacetinhos para eletroencéfalo, Maneiro. tudo em bebê de 3 meses. Eles estão acompanhando o QI de acordo com a genética da mãe e o uso de ômega 3. Isso é um dos estudos que está rolando. Então, se a gente vê o quão individual é. Então, se a gente pega essa mãe e põe ela muito saudável, o leite dela é ouro para essa criança. Vai fazer até questão de imunidade, de alergia, de desenvolvimento, né? De passagem de nutriente mesmo. Então, assim, não tem nem o que falar. Leite materno, em relação à fórmula, a gente sabe, assim, que tem mães que precisam da fórmula. E é aquilo, foi o que a indústria chegou mais perto do leite materno. Mas se você tem a possibilidade, né? Vou escolher... Não tem como ganhar do leite materno. Muito bom, muito bom. Aninha, eu percebo isso, assim, a mãe, estava até falando com a Klein antes de você chegar, a mãe, ela tem que sair dela, tipo, não é mais ela, só pra quem tá dando de mamar, né, pra quem faz o aleitamento exclusivo, que é o que eu vejo lá em casa, ela faz, graças a Deus.
E eu percebo que ela não é mais ela. Tipo, ela só tá ali em prol daquela criança de amamentar e ela não tem mais nada pra fazer na vida, quase. Como que gera essa rotina? Como que ela consegue se achar nesse meio, sabe? Se achar com o marido, se achar como pessoa, se achar como... Até, acho que às vezes ela nem lembra que ela é mãe, porque ela tá naquele momento, só a função dela. Como que funciona isso? Para cada pessoa vai funcionar de uma forma, e é engraçado, quando você estava descrevendo, eu tive exatamente essa sensação na minha primeira filha. Nas demais, não. Porque isso é eu acho bom, que bom sinal. a experiência do puerpério, ela é muito assustadora, principalmente de início, né? Porque do nada você tem um bebê. Então, do nada você é responsável majoritariamente por aquela criança, principalmente quando a mãe fica em casa e o pai volta ao trabalho. E aí, todos os cuidados são seus, toda a responsabilidade, deu errado, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, você não sabe o que você está fazendo, e que bom, você tem que aprender mesmo, e é assim mesmo, assim que a gente vai aprendendo no não saber, é assustador. Eu me lembro que quando a doula, que acompanhou o meu primeiro parto, chegou em casa, eu falei assim, mas é isso? Eu vou ficar amamentando, trocando fralda de cocô e botando criança pra dormir? De 3 em 3 horas ou menos? Acabou a minha vida? Aí ela, não, calma, vai passar. Aí eu... Assim, não vai passar. E claro que vai passar, mas ela na cabeça... Um luto, né? Você vive um luto de quem você era. Muito punk. E aí eu acho que... Pronto, o que é importante? O que eu sugiro sempre nessa fase? É que a gente mantenha pelo menos, e é pelo menos mesmo, se for possível mais de um hábito que faça sentido e que faça a gente se sentir bem. Porque é muito fácil o ser humano, no puerpério, em outras situações, deixar de se olhar, né? Olhar só para a situação. Só que ninguém olha para a mãe. Isso é muito real. A gente olha pro bebê, todo mundo olha pro bebê. É muito improvável que alguém chegue na casa da puérpera e de fato se preocupe com os sentimentos e as emoções da mãe e como a mãe tá se sentindo. Existe um lugar, eu não vou dizer que é abandono, não é isso, mas assim, os olhos estão todos voltados pro bebê. Então quem é que vai olhar para esta mulher? Ela mesma precisa olhar para ela. Preciso eu mesma lembrar de olhar para mim todos os dias um pouquinho. No meu caso, o que eu gosto muito de fazer? Eu sempre coloco um brinco, porque o brinco faz eu me sentir mais bonita. Mesmo que a barriga esteja enorme e com aquela sensação de, meu Deus, eu tô toda torta e nada tá voltando pro lugar e o peito tá vazando. Cara, é isso, tem coisas que eu não posso controlar, mas peraí, eu posso botar um brinco que eu me sinto mais bonita? Tirar o pijama? Essa é uma coisa muito importante também, porque se eu tô me sentindo feia, me sentindo esquisita, eu tiro o pijama, eu me sinto um pouco melhor. E aí são 5% aqui, 5% aqui, que você, caramba, tô melhor preparada pro dia. Para, inclusive, fazer este trabalho, porque criar uma criança é um trabalho, da melhor forma possível. É um cuidado com a autoestima, sabe? E que é tão bobinho, mas ao mesmo tempo é tão importante que... Essa minha vida mudou, eu faço pra todo mundo. Aí uma vez reclamaram na internet que eu tava falando que brinco salvava o puerpério das pessoas. Eu falei... Não é bem isso, mas é quase. Mas tenta pra ver se o meu ajudou muito. Você claramente está precisando de um. O meu ajudou muito, muito bom. Eu trouxe aqui uma listinha, uma lista de rotina que a Laís fez pra vocês me ajudarem. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Rotina da MB. Maria Bela, minha filha. Aqui, ó, dá um zoom. Tá dando? Ó, a letrinha da Laís. Eu vou discutir com vocês aqui essa rotina que a Laís fez. Ó, 7 da manhã ela acorda. Ela acorda ou é acordada? Então, ela geralmente acorda, tá? Ela não tá dormindo, ela não tá... Nessa hora a gente não vai acordar ela mesmo. Exatamente, você vai falar, se for, deixa dormir. Deixa dormir, é uma coisa boa. Então, não deixa dormir. Acordar de 3 em 3 horas pra mamar, botar despertador. Tá ganhando peso direitinho? Tá. Então, com 7 dias você já não no início mais. ela ficou... No início ela perdeu bastante, aí a gente ficou ali no pediatra, a gente foi, 2 vezes, dia sim, dia não, pesar, e ela começou a ganhar e agora a gente tá confortável. Então não precisa de 3 em 3 horas ganhando peso. Você tá, inclusive, atrapalhando o sono da criança se você ficar acordando ela de 3 em 3 horas. Mas não tá agradecendo essa bênção que você recebeu, pois né? Mas ela não tá mais dormindo assim. Mais novinha, nas primeiras semanas, ela até dormia mais. E a gente acordava por causa do peso, porque ela tava aumentando a oferta de leite. Mas agora ela bota o despertador, mas ela nunca acorda depois, assim. Ela sempre acorda antes. Tudo bem também. Aí mamou, fralda, roupa, ritual, bom dia. É importante acender as luzes e tal, deixar ela avisar que é um bom dia, que começou o dia. Ou não? Assim, medicina baseada em evidência? Não. Mas é importante, porque é importante um ser humano ver o sol, isso é super importante. Mas é que eu acho que muitas vezes o ritual de bom dia vem associado a acordar a criança. As pessoas associam logo, acorda a criança, faz ritual de bom dia.
Não, se a criança tá dormindo, deixa ela dormir. Entendi. E aí é isso. Mesmo se for... Hoje foi 9 horas. Tipo, hoje ela deitou aqui comigo, ela começou a chorar 9 horas... Aí que a gente começou, aí já tinha acordado e tal. Tá tudo certo. Tudo bem. Essa fase é um sono muito polifásico. O sono é muito diferente do sono que ela vai ter depois em termos de fase estrutural. E não há Que nada ainda não tem melatonina, né? Não tem. A melatonina é baixíssima, ela não faz os picos. E a arquitetura cerebral em termos de sono REM versus sono não REM, a profundidade do sono não REM é completamente diferente. Porque a impressão que eu tenho é que ela não sabe dormir. Assim, ela não sabe mesmo. Ela não sabe. Quer dizer, ela sabe se ela grudar em você e aí ela fica bem grudadinha. E é assim, né? Essa é a esterogestação, aliás, né? A teoria da esterogestação. Porque são esses 3 meses até completar 1 ano, né? Nos primeiros 3 meses. Mas também é bom a gente sempre ter cuidado com isso, porque aí tem gente que a criança tá com 2 meses e 29 dias e fala, agora acabou, né? Acabou, toma. Acabou a dependência, né? Fala, não. Aí vem a primeira soneca. Tá. Aí acorda pra mamar, se acordar, banho de sol e tal, passeio. É bom, importante dar um passeio, passear. Principalmente pra quem tá cuidando da criança. Sair de casa é muito importante. Pra criança é bom também. Sempre, nessa idade, lugares abertos, ninguém pega a criança, ninguém enfia a cara no carrinho. Mas mais importante é pra saúde mental de quem tá cuidando da criança. Legal. Sair de casa é fundamental. E essa vitamina D que a criança toma, Klein, você acha importante do sol, essa externa? Acho. Até saiu aí de contraindicar o sol para recém-nascido. Eu fui muito contra. Porque Saiu não faz isso? sentido, né? Eu sempre ouvi Qual que é a sua opinião Hoje, nisso? eu acho que a gente tem que pensar muito pra quem a gente está falando as coisas, né? Porque uma coisa é eu recomendar alguém que vai deixar a criança no sol por horas. Sim, recém-nascido. Exatamente. Achar que ela virou a garota de Ipanema e vamos levar. Esse é o problema solução das recomendações populacionais. Elas englobam uma série de pessoas que serão muito beneficiadas por isso e muitas pessoas que têm um nível de consciência muito mais elevado e que poderiam tomar decisões muito mais conscientes, do tipo, vou deixar meu bebê tomar 5 minutos daquele solzinho da manhã, sabe? Aí acabam ficando desesperadas com a própria recomendação. E tem um horário específico? É sempre ainda? a gente evitar. O pico do sol é sempre importante Meio-dia, evitar, né? 1h e tal. De manhãzinho. No Rio de Janeiro, então. 6 da manhã. 5 da manhã já 6 tá... da manhã, se vocês nossa. quiserem. 4h30. 4h30. 4h50 esses dias. Aí vem o sol. Aí passeou, beleza, pegou um pouco de vitamina D. Você suplementa a vitamina D? Sim. Oral? Sim. A Bela tá, acho que 400 UI, né? É bem pouquinho. É que essa daí é... Assim, criança muito piquititinha, eu não vou pedir exame. Eu morro de dó de furar. Assim, com 1 aninho eu já falo, ó, se quiser a gente já consegue, já dá pra pedir. Porque, assim, a vitamina D, B12, é uma vitamina que eu pego muito baixa e ela tá ligada à formação de bainha de mielina do neurônio. Então, se você tem uma B12, eu gosto de manter ela lá pra em torno de 700, assim, Muito mais ou bom. menos. Eu já peguei criança com 100, É o mesmo 150. número para adulto? É. 700, porque eu peço também, eu gosto também. Adulto eu gosto de 700, 800. É aquela história da referência, igual a vitamina D. A referência sim. é de 20 a De 100. 20, aham. Criança com... adolescente chega no meu consultório, eu tenho 16, 12, já peguei. muito baixa. Não, e assim, criança, adolescente, a mãe cheia de questão, aí ele chega no consultório, deita no chão. Assim, eu tenho uns puffs de banana no consultório, Olha. deita e dorme. Eu falei, ih, vitamina D. Quando eu olho, tá lá no pé. Aí você suplementa isso, você fala, cara, você muda a vida ali, de toda a vida daquela criança, daquele adolescente. E quando a gente tá falando de um recém-nascido, de um bebezinho, como a gente mexe com o teste genético, a gente entende como metaboliza algumas vitaminas, inclusive a vitamina D. Tem crianças que têm questão tanto no receptor, quanto no transporte, quanto na ativação da vitamina D e vitamina D ativa. Sim, Essa criança metilcobalamina, verdade. você pode até esturricar essa criança no sol, que ela não vai levantar a vitamina D. Eu tenho polimorfismo em receptores de vitamina D e eu pego muito sol e eu não sobe, eu tenho que suplementar. Então, por ser uma vitamina que já é tida como um hormônio, hoje em dia, de tão que ela atua em diversas partes do nosso organismo, você tem um bebezinho em neurodesenvolvimento acelerado ali. Você vai querer faltar uma coisa que é muito importante. Então, eu faço, às vezes, um pouco além de só vitamina D. Quando eu vejo a mãe, eu normalmente peço exame para a mãe. E aí, se essa mulher está em aleitamento materno, eu suplemento muito ela. Para passar o máximo que puder. E a B12, que a B12, para mim, quanto mais eu estudei a B12, mais eu fiquei louca, assim, B12, B9. A importância fora da gestação, a criança precisa ainda, né? Então, se essa mãe está suplementando, aí a criança nasceu, você não dá dano para a criança e a mãe para de suplementar, porque às vezes, nasceu, não posso parar. Eu vejo muito isso. Esqueci, eu tava toda tomando um monte de coisa no pré-natal e aí nasceu, largou de mão. Acabou o ômega 3, acabou não sei o quê. Eu falo, não, vamos correr atrás pra Tem que continuar, porque se ela precisava antes, ela ainda precisa. E ela tá dando para 2 agora também, ainda tá sendo sugada.
Então, a questão da vitamina D, como você perguntou, eu suplemento. E eu avalio algumas outras, assim, baseado na mãe, baseado na fórmula que a criança tá tomando. Então, tem algumas coisas assim, mas eu suplemento. Tipo ácido fólico, não precisa mais. Ácido fólico a gente nem faz mais, só metilfolato, sim. Então, assim, tem um combinho ali, tipo a B9, B12, eu gosto bastante de avaliar, vitamina D, vitamina A também. A gente avalia no teste genético se a criança consegue transformar beta-caroteno em vitamina A de fato. Então, sabe aquelas crianças que ficam amarelinhas na palma da mão, às vezes come muita cenoura, muita coisa e fica mais amarelinha? Ela não converte toda a beta-caroteno em vitamina A. A vitamina A é uma vitamina de extrema importância. E não é só para visão, como a gente aprende na faculdade. Comer formiga. Né, gente? Tô pensando nisso. Todo mundo pensa isso, acho que é claro. Ih, caraca, tu tá aí, nosso chefe, ó. Nosso diretor. Daqui a pouco vai mandar a gente acabar aqui. Mas é isso. Então, assim, a vitamina A também é uma vitamina muito importante de se ter. Mas é muito individual. É aquela história de recomendar a mesma coisa para todo mundo, né? Eu tive que tentar fazer uma medicina um pouco diferente porque eu não concordava com isso e eu não sabia o que fazer. Então, eu tive que entender um pouco mais a fundo. Então, essas vitaminas, vitamina A, D, B12, B9, são vitaminas que se a criança está com deficiência no início da vida e você suplementa, você muda a história daquela criança. Faz em gotinha? Manipular em gotinha. A gente manipula tudo o mais limpo possível. Aí, quando é abaixo de 1 aninho, eu ponho até sem sabor, às vezes, para tentar o mínimo de aditivo possível. Muito bom. Aí, beleza. Dormiu, acordou para a terceira soneca do dia. Aí, se você não passeou de manhã, você passeia agora, no final da tarde. Tummy time. Importante tummy time? Importante tummy time, mas cuidado com excessos de informação. Eu sou a rainha do excesso de informação. Já peguei, e não foi só uma vez, pessoas que estavam acordando as crianças de madrugada. Juro por Deus. Vamos malhar. Teve uma que falou, cara, eu fui pro psiquiatra. Porque qual foi o caminho? Começou a receber um monte de informação que se a criança dela não ficasse X minutos por dia de bruços, desde os X dias de vida, acho que era 5 dias que ela tinha recebido a informação, a criança nunca ia se desenvolver. Olha o perigo. Informação disseminada no Instagram. Ela ficou paranoica. E aí a criança não aceitava tummy time de jeito nenhum. E a gente falava, olha, mas se você deixar ela um pouco mais em pezinho aqui em você, ela já tá fazendo um fortalecimento aqui. Existem outras maneiras. E aí a criança, quando relaxava e dormia, ela virava criança de bruços. E aí a criança acordava... Sufocada. Você imagina? Não, mas aí a criança acordava e ficava de bruços meio desesperada. Agora você imagina uma puérpera passando por isso. Então, assim, é sim super importante. Se a minha criança não aceita tummy time, bota ela aqui um pouquinho. Aqui. Ela já fica com a cabecinha. cabecinha. Ela já vai ficar aqui assim um pouquinho. Tem... Exatamente. Bota ela em diferentes posições. Tenta de novo. Coloca um espelhinho no chão, que ajuda muito, porque eles ficam se observando. Principalmente depois do primeiro mês, a gente enxerga um pouquinho melhor. Então, eu acho super importante. Mas como aqui a gente está num canal com grande... enfim, um espaço para falar... Tem que ter muito cuidado. Exatamente, tem que ter... Muitos espectadores. Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque como chega na cabeça da puérpera... É muito doido. Aí tem... Ela botou assim, tummy time mais leitura. Que tem uns livrinhos lá que que a gente ganhou. E aí fica lá, tipo, suas sensações. E eles adoram isso. Fica lendo, fica tocando no negócio. Aí a quarta soneca, às 5... Aí depois vem acordar, mamar a fralda, mais uma leitura se não leu em cima. Aí 8 horas. Começa o ritual do sono. Porque antes, às 6, tem um negócio que a galera chama hora da bruxa. Né? Lá em casa a gente fala hora da bênção. Lá em casa não entra bruxa, lá em casa. Ai, que bom. Então é hora da bênção. Que a gente ora muito pra Bela acalmar. Porque tem essa coisa, né? O sol vai caindo e aí vai... diminuindo o cortisol, sei lá o que acontece com essa criança, que ela vai ficando muito mais irritada. Faz um acúmulo de adenosina no cérebro, na verdade, que é uma das coisas que acumula quando a pessoa está com sono, e a criança não tem nenhuma maturidade em termos de córtex pré-frontal para segurar suas manifestações. Então, se você está, sei lá, sem dormir direito, porque você precisa dormir muito, né? Digamos que você é uma criança muito pequena, você precisa dormir muito. E você está sem dormir direito, seu córtex pré-frontal, que já não funciona, aquele resquício ali que deixava você pelo menos bem-humorado, não funciona mais. Você vira um bicho. E como é que a criança manifesta isso? É muito choro, é muito grito, é muito estresse. E aí, se eu tenho uma criança que tem cólica, começa a engolir um monte de ar, e aí tem mais desconforto. Então, tem 1000 coisas que podem estar acontecendo aí para ela ficar muito desconfortável. E o sono, o próprio sono. E não é que você está errando no sono da criança. É porque ela sente sono de noite, ela fica muito cansada, fica muito exausta. Além disso, eu gosto sempre de lembrar que a criança também sente como a gente tá. No final do dia, é pesado. Pra quem tá cuidando da criança. Você já passou, você acordou 6, né? Tá cansado, é difícil. Às vezes você tá esperando alguém vir te render, sei lá, o seu marido, por exemplo, que ia chegar e aí não chegou tão cedo. Ou vem uma visita numa hora
totalmente errada. a e gente aí tá tentando deixar visitas antes das 6. Depois, exatamente, você imagina. Se for uma visita muito maneira, é maravilhoso. Agora, se é aquela visita que você senta no sofá e fica esperando um cafezinho, você fala... Então, tem muitas coisas. A expectativa da pessoa também, daquilo tudo funcionar. O que eu gostava de fazer? Lá em casa, todas elas ficavam mais, assim, difíceis de noite, mas a minha primeira tinha muito isso. Eu pegava ela e a gente ia pro banho de chuveiro. Eu ia chegar naí. Cara, é No maravilhoso. banho. Ficava Eu e aprendi a ela, dar banho assim, com você, teu vídeo do banho. bom. Porque você me encorajou. Eu tava com muito medo de dar banho no chuveiro. É muito bom. E todo mundo, minha sogra não queria, minha mãe não queria, e a Laís também não tava me dando muita força. E aí, caraca, na primeira semana a gente deu na banheira, ela odiava. Mas é horrível. Que... Ela odiava o banho da banheira, ela chorava, esperneava, dava uma pena daquela criança. Aí ficou uma semana dando banho na banheira. Aí, uma semana depois eu falei, cara, vamos tentar o banho no chuveiro? Não, mas você vai cair, ela vai escorregar, ela vai entrar água no ouvido. Eu falei, aí eu vi teu vídeo. Eu falei, entra água no teu ouvido quando você toma banho? Aí a minha sogra, no meu entra. Eu falei, Teve argumento, né? que saco! Mas aí a gente tentou, e aí foi uma benção, assim, ela adorou o banho no chuveiro. Delícia, porque é muito relaxante, é muito relaxante. E, gente, a criança não é suja, você não precisa ficar esfregando ela na banheira como as pessoas fazem. Meu Deus. Só você fica lá, de boa. E aí cai aquela aguinha. Outra coisa, o banho de balde também, pra quem gosta. Ela odiou esse banho. Tem criança que não gosta. Eu tinha uma filha que O amava. furozinho, O né? ofurô, a gente comprou esse ofurô. Tava girando a criança pra um lado pro outro. Eles ficam, né, até hipnotizados, é Ela lindo. odiou. Que pena. Mas o banho de chuveiro ela gosta. Eu gosto de dar também, é um momento que a gente E cuida. ajuda muito na hora da bruxa. E sabe uma dica boa pra hora da bruxa? Hora Hora da da benção? benção. A hora. Pra quem gosta de usar sling, criança que aceita, você colocar a criança no sling alguns minutos antes da hora que você sabe que vai começar. Uns 20 minutos antes. E vai andando pela casa. Nossa, essa funciona pra muitas crianças. E ela não entra, ela já tá confortável. Ela já tá ali mais tranquila. Aumenta a ocitocina também, né? Exatamente. Daí, assim, essa questão da ocitocina, a gente vê que é o hormônio da mãe. Então, aí a gente vai pra antroposofia. A antroposofia mostra que até os 7 anos, a criança é energeticamente ligada à mãe. E a gente tá falando de física quântica, de campo, né? Então, quando você vê essa criança, você coloca ela lá no berço, ela tá solta, ela nem sabe o que ela é ainda, né? Ela tá separada, é uma sensação... A gente sente saudade quando a gente tá separado de alguém que a gente gosta. Imagina de quem a gente é, né? Porque ela acha que ela ainda é a mãe. Então, isso do sling eu achei muito interessante, porque faz muito sentido. Se você tem... A ocitocina é o hormônio do filhote. E saiu um estudo agora dizendo que aumenta muito com o pai brincando também. O pai brincando com a criança aumenta a ocitocina. E a mãe, o contato. Assim, isso a gente... Vou sempre falar do teste genético, porque é uma coisa muito legal, que eu trabalho muito. E a gente avalia o receptor de ocitocina. Então, tem crianças que essa separação, que não quer ficar separado dos pais de jeito nenhum, não dorme separado. A maioria deles tem alteração no receptor de ocitocina. Então, eles precisam mais ainda de contato então, precisa liberar mais ocitocina pra conseguir... Então, assim, às vezes, quando é uma criança maior, eu falo pra mãe, tenha você e ela uma pulseirinha igual. Que aí fala assim, toda vez que você põe a mão na pulseira, a mamãe também sente daqui e vai colocar. Eu falei, vocês são tão ligados que você é capaz de sentir mesmo. E resolve. Às vezes, criança pra dormir sozinha, em consulta, eu empodero elas, não sei o quê. E eu falo assim, vamos botar uma blusa da mamãe na sua almofada, que aí você vai achar que é a mamãe. O cheiro da mãe aumenta a ocitocina da criança. Né? Tanto que quando a criança chora, o leite da mãe vaza, porque é ocitocina. Só o pensar na mãe, já uma coisa que dê segurança, aumenta a ocitocina. E num bebezinho é o contato, né? Então, isso do sling deve dar realmente ajudar muito a hora da bênção. Muito bom, muito bom. E aí tomou banho, aí começa o ritual do sono. Apaga tudo, colocamos na televisão um barulho de luz vermelha. Parece uma caverna lá, um lugar de prostituição. Casa da luz vermelha. E aí a gente liga lá esse barulho e tal. Funciona isso? O que vocês acham? Você que tem que dizer, tá funcionando? É isso que eu queria saber. Cara, eu não sei, acho que tá. Não sei, acho que não, igual. Posso te falar uma coisa sobre o ritual? Eu trabalho com isso, né? Eu acho que é super importante a gente saber, mas eu acho que é uma bênção ter tido vários filhos, gente. A gente vai desconstruindo uma série de coisas que a gente considera obrigatórias, né? A minha filha mais velha, eu fazia ritual, aí eu tinha que fazer massagem, ela detestava massagem. Aí eu tinha que descobrir onde ela gostava, porque eu tinha aprendido que tem que ter massagem. Aí hoje, eu fazendo ritual do sono noturno com as minhas 3 filhas, é assim, vamos dormir! Fica, não, vamos dormir agora, todo mundo no quarto. Tem muita coisa que é importante a gente passar por isso, mas menos pela regra e mais pra perceber o que funciona na sua casa. Entendi. Então, por exemplo, lá em casa, quando a criança ficava muito irritada, a gente descobriu que se a gente ligasse a torneira
Era o melhor ruído branco de todos. Ligava um pouquinho a Pô, mas torneira. haja água, né? Não, mas aí era bem filetinho. Compra aquelas fontezinhas. Meu marido ficava pertinho assim com ela, aí elas iam relaxando, aquele filetinho de água, aí passava água na mãozinha. Sabe, ali, desviando o foco. Entendi. A luz, eu achava que eu tinha que fazer o ritual do sono noturno com tudo apagado. Aí o que eu descobri? Que quando eu ficava no meu banheiro, de fato com tudo apagado, mas com a janela aberta, que dava pra ver lá o aeroporto, assim, umas luzes à distância, ela ficava olhando aquilo e aquilo relaxava ela. Então, fui quebrando também uma série dentro da minha realidade, uma série de orientações rígidas, sabe, em relação ao sono. E acrescentou na sua realidade, né? E você Construiu vai a sua. percebendo a própria criança. Isso é muito importante. Porque a coisa de ficar com a casa toda fechada, no escuro, desde 7 da noite, pode até funcionar. Mas tá te enlouquecendo? Porque tem gente que enlouquece nisso. E eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que se a pessoa não tá bem, né? A mãe não tá bem, o pai não tá bem, a criança não vai relaxar. Não importa o que você faça, se você não estiver bem ali, ela não vai ficar bem. E aí, se talvez sei lá, esquece do ritual de sono noturno, eu pego a criança, vou pro jardim. Nossa, que relaxamento, que Mas coisa então, maravilhosa. é importante ter uma rotina. É importante ter uma rotina de relaxamento. O que eu quero dizer é, o que é o relaxamento para você e para essa criança? Entende? Não necessariamente esse relaxamento se traduz numa luz vermelha. Talvez seja, mas nem sempre. Então, você se sentir confortável para fazer testes é muito importante. Sair do ambiente, às vezes. A gente tá no quarto e não aguenta mais estar no quarto. Sai Vamos do vamos pra ambiente. sala. Mas aí eles falam, não, vai acabar com não sei o quê. Fala pra ela que não vai. E a gente é bicho, né? A gente eu falo, gente, não existe medicina nenhuma que supere o instinto de uma mãe. Não existe. Quando a mãe chega falando um monte de coisa pra mim, eu fico parada ouvindo tudo que ela tem pra me falar, porque ela sabe muito mais do que eu. A gente fala isso muito na medicina, né? Se a mãe tá falando que tem alguma coisa errada, examina de novo. Examina. Não libera, Examina de não. novo. Examina de novo. É verdade. É isso. O Klein, você falou bastante do teste genético. Sua formação é muito nisso, né? Você faz muito teste genético nos teus pacientes. O que é o teste Eu genético? também tava querendo saber. Como funciona isso? E fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu caí de paraquedas na genética, como eu te falei, eu fiz cardiopediatria, eu trabalhei com CTI infantil, caos, né? A gente que gosta de criança, ver criança sofrendo muito é um pouco traumático. E na minha prática, eu já estava formada, sei lá, uns 5 anos, e eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo, e eu falei, preciso estudar tudo que esteja relacionado com saúde. Eu preciso aprender a fazer saúde. Eu só fui ensinada a tratar doença. A gente é ensinado a tratar doença, né? Muito doido isso. Tudo. Aí eu lembro da prova de residência, lá para passar para residência. Doenças exantemáticas. Você tinha que saber cada perebinha e qual o nome da doença. E a gente virava especialista naquilo realmente. Não, relaxa, exantema súbito. Mas isso não me levava para uma medicina que eu conseguia ajudar a criança. E aí eu comecei a estudar tudo que eu podia que era relacionado à saúde. Aí a genética entrou, né? De fazer uma medicina individualizada. De fazer uma medicina realmente para aquele serzinho que está na minha frente. E aí eu comecei, aí fui estudar modulação intestinal, tudo de intestino, porque o intestino tem um impacto, assim, absurdo em tudo. Eu falo que é até mais importante que o cérebro. Então, assim, a gente tem... Não é o nosso segundo, né? O primeiro cérebro. Eu acho que ele é mais importante, porque assim, o cérebro, ele atua no intestino, óbvio, você tá nervoso, mas o intestino, ele vai direto, assim, tudo. Qualquer inflamação no intestino aumenta a alergia, aumenta TDAH. Às vezes a gente modula o intestino, melhora o TDAH. Então, assim, coisas é muito sensível. Então, eu fui estudar isso. E a genética para eu entender por que alguma coisa dava certo para um e não dava para outro. Né? Então, você olha assim, questões de... A gente avalia o metabolismo de açúcares, de triglicerídeos, de toda a parte de risco cardiovascular. Não é um teste. O teste que a gente trabalha hoje em dia, eu já trabalhei com alguns testes. O que a gente trabalha hoje em dia foi meio que montado por nós, os genes mais importantes que a gente consegue atuar. Mas como é que colhe esse material? É saliva. Saliva do bebê, da criança. E aí você vê lá alimentar, você vê o quê? A gente avalia mais ou menos mais de 200 polimorfismos relacionados a metabolismo. Então, a gente tem... No painel atual, até vai sair agora, eu organizei um menor para a gente fazer uma versão pocket para pediatras conseguirem ajudar outras crianças também, porque o nosso é muito grande e ele tem muita informação. Muito caro também, né? E tem isso. E tem algumas informações, tipo, metabolização de varfarina, sei lá, tinha outro remédio também. Omeprazol, coisa que eu não preciso saber para criança, assim, para Agora, a questão do diabetes tem no nosso... Você falou que tinha diabetes tipo 1, eu achei sensacional. Muito bom, né? Porque diabetes tipo 1 é uma doença que abre do nada, e hoje em dia tudo pirulito, tudo não sei o quê. E não tem a ver com a genética. Tem muito a ver com a genética, o diabetes tipo 1. Não, da genética não tem a ver, tipo, com o pai, com a mãe, é tipo 1. É 6% normalmente. Então, o que a gente avalia não é nem um gene específico para diabetes. São 3 genes que estão nesse painel. Um deles é o CLEC16A, que é um gene muito relacionado à doença autoimune.
o outro é a questão de pâncreas e o outro é a questão de inflamação. Se você tem alteração desses 3, está muito relacionado à diabetes. Então, às vezes, eu tenho um painel de diabetes que ele não tem nada que altera pâncreas nem inflamação. Ele tem da autoimune. Eu falo, a diabetes provavelmente não vai ter, mas vamos olhar por outra coisa. Já vou avaliar FAN, já vou avaliar outras coisas ali em relação à doença autoimune. Mas, enfim, é um teste que vai me mostrar como a criança funciona a nível de metabolização mesmo. Então, a gente tem questão de... Tem uma parte do teste que tem lá de enxaqueca. Eu falo para a criança, autorregulação. A gente tem um receptor de glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. E tem algumas crianças, e assim, eu tenho uns casos incríveis, que eles não metabolizam bem o glutamato. Então, eles não transformam em GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Essas crianças... TDAH, porque elas se excitam muito, elas não conseguem se autorregular. É aquela que bate, sabe, aquela criança explosiva que não consegue se autorregular. A gente, nesse período de neurodesenvolvimento muito precoce, se você faz o GABA, você suplementa organiza. GABA. Nossa, que interessante. Você organiza aí. Teve um pacientezinho meu que a mãe falou assim, Klein, vai vir todos os amigos dele da escola, não sei porque porque se batendo você acalmou lá. ele. Não, se você acalmou ele era o pior da escola. É o famoso José Marcos, sai daí de cima, que tu vai cair daí. Era isso. E aí você dá uma calma para aquela cabecinha se organizar. Só que não é só isso, não é só suplementar o GABA. É tirar a tela, tirar açúcar, tudo que é miojo, né? Eu penso em glutamato, eu penso no miojo. Então, mas o glutamato é exatamente por isso que é tão viciante, porque é uma explosão de sabor, de neurotransmissor. É muito gostoso, é muito bom. Tem até aquela figurinha da garotinha comendo um algodão doce, fazendo assim, muito irritada. É a cara de quem tem alteração do glutamato, porque faz um pico de estresse, de ansiedade, e a criança não consegue se regular direito. Então, assim, são dados tipo esse que a gente consegue ver no genético. Então, e a interpretação dele também, que é isso grande. é muito importante também. Porque você tem a informação também, o que você vai fazer com ela, você é muito interessante. Gente, fantástico. Muito bom, né? É muito legal. Tu vai fazer? Queria te ouvir horas, assim. Que legal. É muito interessante. Aí, a impressão que eu tenho é que eu achei o caminho, né? Eu falei, porque a gente organiza o bebê e às vezes, assim, eu não tenho coragem de pedir exame para um bebê de 2 meses. Mas você pode escolher a saliva. É de boa. E aí você já vê se a criança tem... A gente avalia a vitamina A, B6, que está muito relacionada à serotonina, à metabolização do triptofano, questão de melatonina. A gente até... O receptor de melatonina a gente consegue avaliar também. Então, tem crianças que entram mais tardio no sono, né? Porque é a mesma... 2 irmãos, um dorme cedo, outro não. Aí você vai avaliar, tem alteração no receptor de melatonina. Não quer dizer que tem um problema. Quer dizer que libera a melatonina de forma mais lenta. Essa criança, você vai deixar tudo aceso, videogame de noite? Não tem como, né? Muito então, bom. é aí que a gente joga com a genética e epigenética modulando. E aí tem vitamina A, B6, colina também, que é... Colina, eu pego crianças, às vezes, que não metaboliza quase nada de colina. São crianças que se inflamam muito e não conseguem se regenerar direito. Você suplementa a colina, ela começa a melhorar toda a imunidade, porque você está dando... Eu brinco que é a gasolina para o carro funcionar. Se você está andando na reserva, você vai desenvolver, você vai crescer. Mas você vai crescer sempre com uma rinite, sempre doente, sempre aqueles loopings de entrar em antibiótico direto. Quando você avalia a genética, entende como a criança funciona, se essa criança não metaboliza bem colina, não metaboliza vitamina A, vitamina D, você dá um aporte maior, ela consegue melhorar todas as funções do corpo. Muito então, assim, bom. é muito interessante. Cara, eu sou muito apaixonada. Legal. Vou levar a Bela lá na Olegário, né? Meu consultório aqui consultório na Olegário Olegário. em São Paulo, na Jardins. Na Pedro Andrade, No Instituto Pedro Andrade. Muito bom. Temos que ir lá, né? Já Gente, sabemos. adorei. Já sabemos. Ana, como é que é esse salto de desenvolvimento? Comecei a pesquisar também sobre isso, porque a Laís falou, caraca, ela tá muito nervosa e não tá dormindo direito, não consegue... Enfim, essa última semana foi bem caótica e eu imaginei, salto de desenvolvimento. Já tá com 1 mês, 4 semanas e pouquinho... acontece? Como é que funciona esses saltos? E quanto tempo? Também não tem nenhuma grande evidência em relação ao salto de desenvolvimento. Se a gente pensa na medicina baseada em evidências, a gente está falando de opinião de especialista, né? Que é observar crianças e ver que elas parecem ter comportamentos assim, meio semelhantes, em fases meio semelhantes. Qual é o problema disso? É que extrapolou-se para dizer que a criança tem salto de desenvolvimento toda semana. Você encontra tabelas assim, que a cada 2 semanas a criança tem um salto de desenvolvimento. Verdade. Sem nenhuma evidência daquilo. Qual é o problema disso, né? Você imagina que você tem um bebê. O bebê... Você conseguiu regular o bebê tá ótimo. Aí você descobre uma tabela que diz que semana que vem ele vai ter um salto de desenvolvimento. Começa. Meu Deus. Eu vai chegar, é segunda. Foi um dente, e aí quando melhorou o negócio do dente, tinha a tal da história do salto de desenvolvimento. Quase morri. Não aconteceu nada.
Aí eu me dei conta, falei, gente, olha só a paranoia. Eu tava ficando paranoica e provavelmente ficando ansiosa, deixando ela ansiosa também. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de informações. Agora, vamos lá, de fato. O que acontece? As crianças parecem... Quando elas estão se desenvolvendo, o que a gente vê na prática? Quando ela tem um grande ganho motor de alguma coisa, aquilo pode impactar no seu sono, no seu comportamento, na sua interação com o mundo, que tem relação direta com o sono. Se eu começo a enxergar bem e começo a... Agora tem um grande tônus aqui em cima, agora eu consigo rolar, eu consigo alcançar coisas. Cara, o mundo mudou completamente. Você percebe? É como se você estivesse em outro mundo, com outras interações e outras possibilidades. Quem quer dormir nessa? Não, ninguém quer dormir. Então, tudo fica mais interessante. Por ali, por volta dos 3 meses, a gente parece ter um salto de desenvolvimento, se a gente considerar esse contexto. Entende? Se eu considerar algo mais... Se eu considerar mais semanas de salto de desenvolvimento, o que eu estou falando, provavelmente, é mais relacionado à arquitetura do sono, que também vai mudando. A gente sabe que essa criança vai aprofundando as fases de sono. Então, quando ela nasce, ela tem muito mais sono REM, pouquíssimo sono não REM. E aquele sono REM, não REM que ela tem, é ali uma coisa muito homogênea. Quando eu pego uma criança de 4 anos, não. O sono não REM tem as suas 3 fases. Ele é completamente diferente, muito mais próximo do adulto. Sim. Então, além de toda essa mudança física, visual, de possibilidades, que faz com que ela interaja mais com o mundo, eu tenho um sono que está se consolidando. A demanda de sono está mudando. Um bebezinho recém-nascido pode dormir até 20 horas, mas uma criança de 3 meses dorme menos. Já dorme numa estrutura ali mais ou menos regular de horários. Só que eu não apertei um botão para sair de 0 a 3. Eu estou mudando. Tem um desenvolvimento. Percebe? E a criança fica mais irritada realmente. Claro, ela tá mudando as suas demandas. Isso pode deixá-la um pouco mais irritada. E muitas outras coisas podem estar acontecendo ali no meio do caminho. Eu acho que a gente tem que saber que pode ser que exista, mas não ficar fixado nisso. Porque a criança pode ficar irritada por outros motivos fora do salto de desenvolvimento, entende? Pelos mesmos motivos que a gente estava falando aqui. É isso, ela não é previsível, ela é um ser humano ainda em extrema mudança. Primeiro ano é muita mudança. Todo você dia, né? Todo dia. Gente, todo dia a criança aprende uma coisa nova. Uma loucura. Imagina você começar a comer. Pensa bem, você, agora só tomo leite. Aí, de repente, eu provo uma coisa que tem um sabor, uma fruta que tem um sabor doce, não sei o quê. Olha a explosão de informação na sua cabeça. Eu acho fantástico e a gente precisa saber que é isso. A criança está experimentando o mundo e experimentar o mundo pode ser emocionante. É tudo novo, né? Imagina a conexão cerebral que vai aprender uma coisa. Aí, tudo de neutro. A gente, quando tem um dia mais agitado, não dorme tranquilo, né? Você deita e está tudo. Imagina a criança. Exatamente. E aí, o afastamento dos pais também, que às vezes eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa e tal. Isso tudo para a criança também é muita informação. Eu não tenho o conceito de permanência do objeto. Se eu tirar, sei lá, não sei, acho que a câmera não vai mais pegar, né? Sumiu. Mas vocês sabem que não sumiu. A criança não sabe. Sumiu do mundo, desapareceu. Agora, você imagina se fosse eu, a mãe. Sabe, fui ali na cozinha e desapareci. Eu não vou sobreviver. Imagina o que você sente passa? Num negócio desse. É isso. Né? E não é só porque eu te amo, mãe. É porque você você vai me salvar do leão. Sabe? Sem você, eu nem sobrevivo. Ele nem se identifica, né? Nem sabe o que é. Muito louco. Muito bom. O que vocês acham, e vocês percebem muito isso na prática de vocês? Tá mexendo? Tá mexendo, tá pulando, tá contraindo, tá acontecendo tudo aqui. O que vocês acham do papel do pai nessa construção, nesse primeiro mês e tal, nesse desenvolvimento todo? Porque eu percebi assim, a Laís, ela tá ali full time. Tipo, ela não tem outra opção. Ela tem que estar ali. Ela tem que dar de mamar, ela tem que dar banho, ela tem que trocar fralda, ela tem que estar ali. O pai parece que é uma escolha, uma opção. É isso que eu percebi, assim. E o mais importante, eu escolher me privar das coisas que eu gosto. A Laís não tem opção. Eu tenho essa opção. Então, assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana passada, que eu tô mega arrependido. E já começaram as culpas, né? Já nasceu a criança e começaram as culpas. Tô mega culpado. E assim, aconteceu uma situação com a minha irmã e depois, se vocês quiserem, perguntem pra Desirê o que aconteceu. Desirê Fernandes, eu não vou expor a garota aqui. Mas aconteceu uma situação com ela precisou viajar, ela tava muito mal e tal. E eu, como um irmão, minha filha não tinha nem um mês, falei, vou ajudar ela de alguma forma. A gente tava lá, eu falei, vamos viajar. Vamos ficar uma semana fora, vou te tirar daqui, vai resolver esse problema. E na hora, a Laís também concordou. A Laís ficou no meio do puerpério
E ela, não, vai, me deu força. E eu falei, acho que pode ser uma oportunidade de vocês ficarem juntos e tal, você ajudar ela e tal, beleza, orar com ela, apresentar Jesus para ela de uma outra forma e tal. E aí aquilo me fortaleceu, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou ser o melhor irmão do mundo. E aí eu fui. Mano, quando eu cheguei lá, foi horrível, porque eu deixei a minha mulher sozinha, minha filha sozinha. E eu acho que quando a gente tá arrependido, a Bíblia diz que... Eu sou cristão, eu vou reparar. Que a gente tem que expor o nosso erro, né? Eu acho que isso, publicamente, é o que eu tô fazendo. E aí eu cheguei lá e eu fiquei tipo... Caraca, olha que merda que eu fiz, fenomenal. Eu larguei a minha mulher sozinha pra ajudar a minha irmã, tudo bem, a minha família, mas ela é minha irmã, ela não é minha esposa, é minha filha. Elas que estavam precisando de mim. E aí, enfim, foi horrível lá, a viagem e tal. Passou 7 dias, eu voltei. E assim, aí nesse meio tempo, ela ficou super chateada também. Eu já tava pensando que ela tava com um caderninho aqui debaixo. Não, Vai, pode foram ir. várias. Foram listas, assim. Ela ficou super chateada. Eu fiquei muito culpado, triste, envergonhado. Eu tô muito envergonhado. Assim, É uma coisa que você nunca mais vai fazer de novo. Eu Então já aprendeu a lição. Isso. Solta essa E eu tive culpa, a escolha. Né? Isso é que é o doideira. Ela não tinha... Na hora ela falou, eu não posso ir, obviamente, eu não posso ir com você. Mas vai, ela me deu força. Então o pai parece que tem... E eu fui muito pela minha irmã, mas assim, eu fui também porque eu queria me divertir. Eu queria sair daquele... Dar um respiro, né? Dar um respiro. E eu tava muito assim... Eu fiz uma corrida antes de ir para o aeroporto, corri 10 quilômetros. Porque eu tava querendo fazer alguma coisa. E sair daquele ambiente, daquela escuridão, daquela luz vermelha. E não sei o quê. Então, o pai tem essa escolha. O pai se permite isso. Eu acho que é uma construção social, né? Inclusive, um não tem a escolha porque o outro tem, né? Porque alguém tem que ficar. Isso. Várias camadas nisso que você falou. Muitas. Eu fui psicólogo. Eu acho que a consciência... E é muito legal falar sobre isso, porque a consciência de que a gente toma decisões não é motivado... Não sei o seu caso, mas assim, não foi motivado para ajudar o outro. Também é motivado porque eu preciso sair um pouco desse lugar. Quanto mais a gente analisa as nossas motivações reais das nossas decisões, inclusive a gente pode mexer nelas, né? E falei, caramba, o que eu tava sentindo? Foi um álibi. Eu tinha um álibi perfeito. Tipo, claro. Olha o que aconteceu com a tadinha da minha irmã. Olha vamos ajudar ela. Vamos fazer isso por ela. Tem que ter um corte disso aqui, a gente divulgar isso para o mundo, assim, né? Porque não, eu vou fazer. Paterna, eu vou fazer isso, porque eu acho que precisa. E até, amor, tô me desculpando aqui com você publicamente. Nunca mais vou largar você, minha filha, sozinha. Me perdoa. Isso você já é uma pessoa muito melhor, com certeza, porque assim como a mãe também, ela é uma pessoa e nasce o bebê, ela é outro ser humano e ela tem que se acostumar com isso. Então, eu acho que eu que não sou mãe, olhando de fora, eu vejo que o puerpério é muito isso. É um luto de quem a mãe foi, que ela quer se resgatar, mas ela não existe mais, ela é outro ser humano. E vai marcar ela muito. Isso que minha mãe... Só que pro pai isso também acontece. E o pai isso vai acontecer. Você vai lidar com várias situações que vão te botar à prova para você aprender o que você tem que fazer. Você não tinha uma filha antes, agora você tem. A sua esposa deve ter sido sempre muito compreensiva. Você falou, não, vamos embora. E aí isso te impactou de uma forma que... A gente acredita em várias coisas, mas assim, independente da força que te faça ter uma reflexão, você refletiu. Você não vai fazer isso nunca mais. Com toda certeza, né? Eu espero que não. Não. Vamos ficar de olho. Não, por favor, gente, me cobre. E você vai aprender a ser a melhor versão possível de pai que você acha ideal. Então, o pai ideal é largar a criança e a mãe... Não é. Então, você já não vai entender o que isso é uma coisa... as experiências vão acontecer e nem sempre vão ser legais. E a sua reação em relação a isso é o que vai criar um exemplo para aquela criança, né? Então, você não abandonou e foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Foi um erro, não sei. A gente tem vários prismas aí. Mas você, como pai, assim como essa mãe, que é uma carga que não tem como, é maior, não tem jeito. É maior, não tem o que a gente faça. Mas o pai também está se tornando pai. Ele não era pai antes, agora está se tornando. Aí você vai ver os seus princípios, os seus valores e ver o que vai te guiar, né? Vou usar teu corte também. Não é bom? Essa parte aí também foi boa. Não, é exatamente isso, porque o casal está se construindo enquanto dois seres humanos. Uma coisa que você estava falando, estava pensando muito na comunicação, né? A gente precisa falar, inclusive se para ela era uma questão, e às vezes a gente, mas eu não vou falar, tem que falar. Falar, cara, não é legal. Não faça isso. Me chamar pra lucidez, né? Porque a gente precisa se comunicar. Porque depois que a criança chega, os espaços de comunicação ficam mais reduzidos, mais estressados, assim. Ninguém tá na praia tomando coco. Não, a gente tá ali cansado, com o peito doendo, com a conta pra pagar, enfim. Então, a gente tem que se comunicar.
Fala, isso não é legal, esse limite aqui, eu gostaria que não fosse extrapolado, isso aqui foi legal, né? Pelo outro lado também, isso aqui foi bacana. A gente reforça, né? A gente estava falando de psicologia no comecinho, né? A gente pode reforçar de forma positiva e negativa as coisas que estão acontecendo. Mas tem que se comunicar. Porque o que acontece? Vira o caldeirão, né? Vira o caldeirão, o negócio que eu vou mudar. E puerpério é ótimo pra fazer caldeirão. Vira o negócio, aí ninguém fala. Aí quando fala, explode, assim. E aí, explode porque tinha uma meia... E aí você acha que foi aquilo. Não foi aquilo. Não, tem uma coisa que tem vem muita vindo. coisa pra trás. É. E aí, as pessoas, elas têm perfis, né? Tem gente que se comunica. A gente vê isso muito nas famílias, né? Tem família que briga e dali a meia hora tá todo mundo ótimo. Tem família que ninguém briga. E ninguém briga. Mas e também, fica aquela coisa velada, né? Isso, fica aquele negócio de baixo, Isso é terrível, assim. isso é terrível. Eu acho que a gente tem que ser a família que fala, né? Não precisa nem brigar, mas tem que ser a família que fala. Tem que buscar. Se a gente não tem esse perfil, tem que buscar ter. Sim. Porque senão a maternidade, a paternidade vai trazendo um monte de camada e o casal se afasta. Eu nunca vou esquecer, eu tive uma conversa uma vez com meu pai, dentro de, enfim, as dificuldades que eu tive com meu marido ao longo. A gente está casado há 8 anos, foram quase 4 crianças. E a gente teve várias dificuldades na relação. Você tem irmãos? Tenho, uma irmã mais velha e uma mais nova. A mais velha é de pai e mãe, e a mais nova é só filha do meu pai. E aí, eu conversando com meu pai, ele falou, pai, tá muito difícil, não sei o que, meu casamento, brigando, chorando as pitangas. E aí ele falou, cara, as pessoas se separam, tá? Assim, percebe bem que não se comunicar e sai pra lá e se afastar é o que faz as pessoas se separarem. Aqui o V, né? Aqui a gente ainda tá perto. Mas aí vai cada um indo pra um lado, pro outro. Chega um momento que as coisas ficam muito distantes. E cada um tá de um lado. E ter um filho potencializa isso muito se a gente não olhar atentamente. E o que eu mais vejo de gente engravidando, depois se separa, o casamento fica muito ruim. E lá na raiz, tudo poderia ter sido um pouquinho diferente se tivesse uma comunicação boa de um lado, uma receptividade boa do outro também. Não tá no gibi. Gente, foi terrível. Tô me recuperando ainda. Ufa. Bom, Klein, você percebe um aumento de casos de... Nada a ver, né, agora? Você mudou o clima total. Enfim, vamos falar de obesidade infantil. Vamos falar de outra coisa, vamos mudar. Você percebe um aumento de casos de crianças obesas no teu consultório? Porque o que eu percebo, que isso acontece muito, mas em uma faixa etária que às vezes não é o público que a gente atende. Público, uma classe maior... Eu vejo menos isso do que... Tipo, eu trabalhei muito em clínica da família no início, então eu percebia muito. Tinha muitos casos de mães obesas, pais obesos, crianças obesas e tal. Porque dá salsicha já, feijão com 5 dias e tal, tela colorida. Você percebe muito isso no geral e no teu nicho? Então, eu tenho até uma teoria sobre isso, porque eu não atendo muita criança com obesidade. Mas a minha teoria a minha consulta são para pais que estão com a mente aberta. Tá. Que estão dispostos a mudar. Assim, a pessoa que senta na minha frente, eu não vou precisar provar que um danoninho não vale por um bifinho. Ele já sabe. Boa. Já tá ali na minha frente, já tem um nível de consciência um pouco mais, Gente, assim... tinha esse slogan, né? Danoninho vale por um bifinho. Você sabe que tinha propaganda de leite condensado para recém-nascido? Sim, eu descobri. Eu fiz programa sobre isso. Eu tô fazendo programas aqui sobre isso há muito tempo. Um pediatra falou isso que veio aqui. Desesperador, dá na mamadeira, assim, Dá né? na mamadeira. Era pra... Tinha um que já vinha meio furadinho pra só chupar o Falava leite muito condensado. mal do colostro e aí... Dá leite condensado. dá leite condensado na fase de transição. Não, cerveja preta pra neném. Eu fiz um post em algum momento do meu Instagram que eu fui procurando essas e tinha lá Malzebier pra bebê. Aí tinha eu falei, não é Bebê com uma possível, cervejinha, assim. Um desenho, assim, Cervejota. bem, bem antigo. Aí eu falei, cara, mas é isso. As pessoas, é o que eu falo sempre, assim, você pode acreditar que a Terra é plana, mas já tá provado que não é. É seu direito acreditar no que você quiser. Então, quando você tem informação, como a gente tem acesso à informação hoje, o Instagram tá todo mundo falando sobre tudo. Então, você tem acesso à informação. Se você quer negar aquilo, é um direito que você tem. Mas eu sou obrigada a te passar a informação certa. Então, quando eu recebo famílias que a criança tá obesa, ou o pai ou a mãe, eu acho Às que eu vezes nunca... são, né? Não é nem às vezes, é tipo... sempre. Sempre, um dos dois tem ali. E aí você fala, é genética? Não, calma aí, é genética? Mas a gente joga com a epigenética. Você pode silenciar genes de obesidade. Criança, né? Então, teve um caso que a mãe falou assim, doutora, não tem como tirar o biscoito recheado. Eu falei, mas caramba, quem compra? O que eu vou dar? Se Não não for. tem como. Não tem como. Se não for aquele traquinão, que eu vou dar pra essa Exatamente. criança? E é muito legal que, assim, até crianças que o caso não é obesidade, quando a gente faz exame e vê lá, não, essa criança não metaboliza glúten. O glúten pode ser a causa de tudo que está acontecendo, que você trouxe.
Mas o que vai... Aí, às vezes, leite, glúten e ovo. É. As proteínas mais alergênicas, às vezes, da IgE positivo é aquela criança que consome ovo todo dia. Você tira isso, você resolve, tipo, quase 100% das questões de alergia, de tudo. Eu faço, às vezes, um detox, depois eu organizo. E é 3 meses, às vezes. E é só a criança que come 5 vezes ovo, ela, sei lá, come 1 ou 2, já melhora muito. Só que a reação da família inicial é, meu Deus! Não Aí pode depois nada. eu falo assim, olha, eu sei que você vai panicar, mas vocês são incríveis. O meu papel é fácil de te falar o que é, o difícil é fazer. Eu tô te mostrando a direção. Vai demorar tempo, você vai conseguir. Depois volta em 3 meses, eles conseguiram tirar tudo, resolver. Mas a negação inicial sempre acontece, até quem não tem essa questão de obesidade. Mas quando é da questão da obesidade, a gente tem que mudar muita coisa. Mas eu acho que é muito pela nossa mudança de hábitos confortáveis, né? É isso, é muito difícil você mudar hábitos que são confortáveis e se são gostosinhos ainda, E saborosos. o ovo, né? E o ovo que é fácil, o ovo vai Assim, sempre. 2 minutos. Aí você fala assim, eu tenho um áudio de uma paciente minha, a Lulu. Ela é campeã de jiu-jitsu, agora eu acho que a Lulu tá com 6 ou 7 anos. Muito fofa, Ela é gente. muito- Eu achei 6 anos campeã de jiu-jitsu. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí ela foi competir lá fora e ela precisava perder peso. E aí só deram ovo pra ela e ela tava com muita dor de E a cabeça. dieta daquela menina da Virgínia. Não é ela que tá a dieta do ovo? É muito ovo. Não, é só que se você cria anticorpo contra a proteína do ovo, e assim, a clara do ovo é muito alergênica pra muita gente. E aí, se você tá tomando ali ela no nível de estresse, né, com o intestino mais permeável, também. ela tinha uma enxaqueca absurda, dores de cabeça. Ai, Aí, quando tadinha. voltou, aí a mãe falou assim, Klein, já tirei o leite, que o leite tinha dado problema, mas eu não sei. Eu falei, cara, o ovo. Ela, não, Klein, não é o ovo. Eu falei, tá bom, mas testa. Aí, daqui a pouco, passa uma semana, a Lulu. Tia Klein, você tinha razão. Ai, que fofo. O ovo era o ovo que tava me dando dor de cabeça, eu melhorei. Eu falei, ai, princesa, eu não queria, mas assim, a gente resolve. E aí, a mudança tem que ser gradual, ninguém consegue entrar. Eu não passo dieta pra criança, é muito difícil eu passar dieta. Porque eu acho que, assim como eu acho que a gente é bicho, que a gente tem que ver o nosso instinto. Se você pega essa mãe que tá cheia de questão ela já tá indo numa consulta te pedindo ajuda, você ainda põe uma dieta ali, assim, tem que seguir Além isso de aqui. todo Isso não aquilo existe, trabalho. Eu não faço isso pra mim, né? Eu não gosto de fazer isso. Quando precisa, tem que fazer. Mas, então, eu deixo bem solto, falar, o caminho é esse. Né? Então, a questão da obesidade, eu tenho visto muito mais... O que eu recebo mais no meu consultório é autismo, TDAH e alergia. Porque são gatilhos inflamatórios que eu consigo organizar, avaliar de forma certinha ali o que está acontecendo. A gente trabalha com teste de metabolômica, que avalia ácidos orgânicos na urina. O sangue, ele vê o transporte, né, de vitaminas e minerais. O metabolômico, ele vê o que está realmente sendo metabolizado. Então, você consegue ver muita coisa ali do que está entrando na célula. Então, quando você tem um grau de informação sobre aquele ser humano tão precisa, você sabe o caminho a seguir. Você consegue desinflamar devagarzinho. Então, a gente consegue reverter muita coisa de TDAH, muito. Porque você pega essa criança, coloca ela para, sei lá, estudar na beira de um lago, se puder. Tem lago no condomínio, vai lá descalço pra gente fazer essa parte energética. Tira doce, tira a tela. Aí você tira esses alimentos que são mais alergênicos e suplementa o que ela precisa. Você organiza aquele corpo, né? Você dá uma organizada. Só que aí, quando você tá falando de uma criança obesa... até a gente avalia assim, questões de... o tecido adiposo, ele aumenta a resistência à insulina. Se você tem insulina mais alta, você tem loucura por comer doce. Então, ou seja, o negócio é muito mais profundo. Então, é uma mudança muito maior. E os pais nem sempre... Aí, normalmente, vamos no endócrino. Que é no endócrino para poder... é hormônio. Mas o hormônio estar alterado é resultado de um metabolismo todo alterado desde a base, né? E o que eu percebo mais difícil é educar os pais. É o isso. mais difícil. É muito. Tentar mostrar pra eles que tem outra forma. E aquilo que você falou do ovo, e de qualquer coisa que você consome muito, você vai ficar inflamado daquilo. Porque você faz um consumo sempre. E se você reduz um pouco, não é pra vida inteira. Porque o teste genético, a gente faz lá na clínica também muito alimentar. Você fez hoje, não é o mesmo daqui a 2, 3 anos. Vai ser outro teste. Você vai ter... avalia IgG, né? a gente avalia IgG. Vai ser um outro teste. Então, você pode dessensibilizar o seu corpo. Você pode, sim, melhorar aquilo. É muito importante também a pessoa saber que ela não tá fadada a ser, que nunca mais vou comer ovo, nunca mais vou comer o que eu gosto. Não. E genética não é destino também, né? Você consegue adaptar modular. pelo ambiente. E essa questão de comer, essa teoria, porque às vezes não entra muito na cabeça das pessoas o porquê que tudo que eu como pode me fazer mal. Mas a gente tem que pensar que a gente tá no dia a dia,
toma susto, aumenta cortisol, se estressa e tal. A permeabilidade do intestino, às vezes a gente vai, come uma besteira, o McDonald's, cheio de coisa, cheio de glutamato, cheio de um monte de coisa. Você vai inflamar o intestino. E o intestino mais permeável, se você tem uma digestão um pouco alterada, uma criança que teve a PLV pequititinha, que já está mais inflamada, não produz tão bem enzima digestivo, ácido um pouco, então ela não vai digerir tão bem aquela proteína. Eu falo que é como se fosse uma pecinha de Lego. O Lego tem que chegar de um jeitinho para encaixar lá embaixo. Se ele chega torto, É verdade. né? Ih, não encaixa, dá um problema, tu uma beça no negócio. Eu amo Lego. Não, e essa permeabilidade intestinal, essa molécula, quando for absorvida, o seu sistema imune vai falar assim, caramba, o que é isso? Vou criar anticorpo, que eu tô sendo invadido. E aí começa a criar anticorpo específico para aquela proteína. E aí você começa a inflamar com o ovo do nada. Coisa que você não tinha, você começa a ter. Antes. Mas eu nunca tive. Acontece isso, eu nunca tive. É isso, a gente foi para um curso em Harvard agora. E lá eu comi um monte de besteira, óbvio, né? Nos Estados Unidos é desesperador. E eu voltei toda inflamada, voltei cheia de espinhas. Eu tô falando, tá vendo, gente? Isso daqui é o que acontece, não é só porque eu tô falando. A gente Muito pode bom. sair, mas a gente tem que saber voltar. Então, aí eu fiz uma dieta sem glúten, tudo. Eu não posso muito bem com glúten, mas eu como de vez em quando. Se eu ficar durante a semana sem comer, no final de semana é o que eu falo pra eles, eu não quero terror psicológico com nutrição pra criança. Aquela criança que fala, meu Deus, tem criança que realmente tem que saber que não pode comer glúten. Tem predisposição alta à doença celíaca, já tá tendo problema. Mas as outras, se você tira de segunda a sexta, deixa ela no aniversário comer o que ela quiser. Sim. Aí você consegue o equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio, eu não quero ninguém bitolado, assim. Então, quando a gente organiza o estilo de vida da criança em torno do equilíbrio, é aquela criança que... A Lulu mesmo, ela comeu o ovo no final de semana, na segunda, terça, estava com o nariz entupido. Aí se essa criança vai... A mãe falou, Clarinha, já tirei o ovo, já melhorou, já dá 2 dias ela já volta ao normal. Olha que legal. Se pega essa criança com o nariz entupido, vai na emergência. O pediatra que tá lá na linha de frente não sabe quando vai ver aquela criança, tá vendo cheio de catarro, entra com antibiótico, acabou com a microbiota intestinal, aumentou a permeabilidade intestinal, daqui a pouco começa. Sim. Aí fica tudo... Aí usam outro antibiótico, atrás de outro antibiótico. Aí aquela criança que tá internada e tudo, Caraca. aí você tem que parar esse processo. E aí quando você tem esse nível de conhecimento de como aquela criança funciona... Ela já desequilibrou, você fala, ai, Klein, ficou na casa da avó. Bolo isso, foi o bolo de laranja da avó. Aí lá eu lavo o nariz, né, já tá tudo bem, já. Muito falei, bom. Aí você vê, eu falo pra eles que a minha ideia, eu não faço pediatria geral, assim, de emergência mais, só mexo com essa parte mesmo de precisão. Você faz pericultura? Não faço, eu gosto de indicar pra quem sabe, assim, quem realmente estuda essa parte. Eu falo que a minha ideia é eu fazer a criança precisar menos de médico. Né? Então, se a gente consegue organizar esse corpinho, é uma criança que fica menos doente, é uma criança que vai atingir todo o seu potencial genético de desenvolvimento, se você otimizar a base, né? Muito bom. Então, assim, a ideia é essa. E aí a gente faz uma consulta depois de 3 meses para eu avaliar se eu conseguir. Aí eu consigo, mais ou menos, depois de 6 meses, depois só uma vez por ano vai em mim. Porque a gente realmente vê resultado, é muito legal. E educou essa família, né? Educou essa criança, esses pais. E muda todo mundo, né? Porque quando você tem melhora que todo mudar a mundo. criança, Sim, né? sim. Aí a mãe fala assim, caramba, Clara, tive que tirar o glúten por causa dele. E eu não tô tava mais com comendo. irregularidade menstrual, melhorou isso. Eu falei, caramba, você vê que verdade. todo mundo... E com você agora que é pai, né? Eles vêm pra mudar os pais. Eles vêm pra ensinar muito, assim. Quem aprende somos nós. Não, eu falo, a gente não cria um bebê. Eles estão ali, a gente só organiza para que eles tenham a melhor vidinha, mas quem vai ter aula todo dia são os pais. Se vocês estiverem atentos, não quiser só reprimir o que eles estão ensinando, a gente evolui várias casas aí. Muito lindo, é verdade. Muito bom. Ana, como é que você começou a fazer essa tua empreitada aí no YouTube? Que eu vejo o vídeo teu... E você tá com uma carinha novinha, tem uns vídeos assim, sim. sei lá, de 4 anos, 5 anos atrás, você tá com uma menina, falando de uma meninota fazendo vídeo. Gente, como que você começou a fazer isso? Olha, eu comecei assim, com muita coragem. Eu realmente só tinha isso. Não. Eu tinha uma cara de pau. Isso, cara de pau. Olha, isso é muito bom. O jovem, ele tem uma cara de pau que depois você não Quantos tem anos mais. você começou? 25. Caraca. 25. Eu tenho 30 agora. Caraca, tu é mais nova que eu. Quantos anos você tem? 32. Eu tenho 36, 4 eu sou a mais filhos. velha. A mulher tem 4 filhos. 30. Fiz agora em maio. Agora não, né? Já passou, tô quase Ah, fazendo Jesus, 31. quase 31. Não, ainda tá mais Ainda perto tá do mais 30. do 30. Ainda tá- Exatamente. Pronto, então, eu fui fazer residência de oftalmo. Eu achei que eu seria uma oftalmologista muito feliz.
Não entendo nada de olho, eu não entendia. Saiu da faculdade e já foi direto, né? 24? Saí da faculdade, engravidei na faculdade, foi isso. Engravidei na faculdade, estudei muito para passar, estudei com a Clarice no colo, porque ela nasceu em outubro, a própria em dezembro, E aí passei, e aí fui pra residência de oftalmo. Gente, mas eu detestei aquilo. Eu detestei. Porque eu descobri que eu amava ser mãe. Não, e você conseguiu passar na residência de oftalmo, que é tipo a medicina da medicina. Passei. Passei lá pro fundão. E aí... Caraca! Mas eu era do fundão. Eu já fiquei lá. High Society. Mas eu não gostava. Me esforcei tanto. Falei, Deus, eu preciso... Dá dinheiro esse negócio. Por que eu não gosto? Dá investimento pra caramba, viu? Assim, o que eu vejo é que quem funciona muito bem ali, obviamente, claro, tem as pessoas que se constroem sozinhas, mas a família já tem clínica, já tem... O pai já é oftalmo. De equipamento. É realmente uma coisa com um grande investimento. Mas se você ama, que ótimo, né? Eu detestava. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, como eu era mãe, tinha acabado de ser mãe, eu decidi abrir um Instagram pra falar sobre maternidade. Mas assim, com o objetivo de trocar, porque era muito solitário, gente. Ainda era no subsolo do fundão. Assim, exatamente, eu não trocava, ninguém tinha filho, minhas amigas também não tinham filho. E aí eu abri o Instagram pra começar a trocar. E aí, na época, eu descobri que podia abrir caixinha de perguntas. 2018, sei lá, 19, comecei em 19, não sei, por aí. E aí o negócio foi começando a ter demanda, assim, de conversas. As pessoas tinham muito interesse no que eu tava falando. Mãe é um grupo, mano, que eles se juntam. Isso. Cada um fala uma coisa e tal. Lá eles têm 50 grupos de mãe, cada uma com uma idade. Isso. Exatamente, as pessoas tinham interesse no que eu tava dizendo. E eu também sempre tive muito interesse em pediatria, sempre tive muito interesse em obstetrícia, saúde da mulher, assim, esse processo... Eu achei que tu era gineco. Quando eu comecei a ver teus vídeos. Eu fiz GO, eu não terminei. Tá. Depois é outra história. Sair com a criança, né? Exato. Eu adoro o primeiro isso. parto que eu vi, eu queria sair com a criança. Eu falei, eita. O que acontece? Eu gosto... Depois eu não gosto de doença. Eu gosto de tratar os processos fisiológicos. E eu acho que eu gosto de olhar e trabalhar com educação e saúde dentro de processos fisiológicos. Eu tô fazendo mestrado agora, meu mestrado é em educação de adultos, focado em educação de saúde. Que legal. É muito legal. Porque eu descobri que, na verdade... Pronto, a faculdade de medicina foi maravilhosa pra mim, eu aprendi muito e tal. Mas o meu lugar era na educação. Eu sempre gostei de ensinar. E aí, lá no Instagram acontecendo, começaram a me pedir um curso de amamentação. Que era uma coisa que eu falava muito. Eu falava, gente... Bom, vamos lá, né? Fiz um curso de amamentação. Eu mesma gravei. Inclusive, eu mesma gravei, eu não sabia editar. Então, ou eu gravava e falava tudo, eu tinha que começar o vídeo de novo. Aí um vídeo eu errei. Aí no meio do vídeo, assim, ai, que eu disponibilizei... judiação, tá um erro. Ela vai ficar assim mesmo, né? Eu não vi. Sabe quando eu fui ver? Quando eu já tinha uma empresa consolidada, mais de 30 mil alunos, mas, eu fui... Fica tranquila, a gente pegou vários cursos de sono, vários fazem a mesma coisa. Você tá vendo eles lá falando e do nada eles... Aí você tá vendo eles lá falando, eles voltam a falar. Porque, cara, é muito engraçado. Que bom, graças a Deus. Não é só você, tá? Nossa, mas eu era muito jacatatu. Aí, mas eu comecei. Mas foi muito bom. Exatamente. Aí comecei, o negócio começou... Aí eu entrei na residência de obstetrícia, saída de oftalmo, entrei na residência de obstetrícia. E esse processo estava começando ainda pequenininho, mas quando eu saí de licença maternidade, que foi na época do Covid, né? Então eu tive que sair mais cedo, parei minha filha, fiquei 6 meses, a segunda filha. Quando eu voltei, a empresa já tinha tomado um porte muito maior. Então, assim, os vídeos do YouTube são só uma forma, né? De levar o conteúdo, que também estava acontecendo. Mas o negócio tinha tomado um porte muito maior. Inclusive, assim, se tornou responsável financeiro, né? Dentro do contexto. E aí, a residência de 70 horas semanais, porque era muito mais do que 60. 2 crianças e uma empresa que eu não podia falar, não vou fazer... Eu tive que fazer uma escolha. Foi uma escolha dolorida, porque eu sempre amei. A residência de obstetrícia foi uma alegria muito grande dentro da minha história. Mas falei, bom, é isso. Tem que fazer uma escolha. E aí eu já estava paquerando uma pós-graduação de pediatria, fiz a pós-graduação de pediatria, fiz pós-graduação em sono, fui fazendo, né? E o negócio foi crescendo. Que legal. Foi crescendo. Então foi assim, foi um caminho que, na época, eu fiquei apavorada. Imagina, você vai largar o oftalmo, minha filha. Aí eu imagino teu marido. Eu imagino teu marido. Meu marido foi a única pessoa que me apoiou. Gente, ele falava, o que você tá fazendo aí? Eu falava, ué, o que você tá fazendo pais? aí? Meus pais me apoiavam também. Na verdade, assim, eu digo, o que eu quero dizer? O mundo olha... A família Maria e pai hoje, né? Mas até hoje as pessoas julgam que é diferente, né? O que você tomar um caminho diferente. Uma amiga minha falava assim pra mim, mas isso que você faz é uma brincadeira. Eu falava, não é. É porque você não tem coragem de transformar isso num negócio, né? E você não tinha uma pessoa, tipo, o fulano fez isso e funcionou. Não tinha nada, ninguém tinha traçado esse caminho. É muito difícil. Gente, pro médico fazer isso é muito... Porque hoje a gente vê um médico muito Caxias, que a gente tava falando um pouco antes de começar também, vou te perguntar um negócio, que é aquele médico que é muito estudo, ele é muito...
fazer um programa, fazer vídeo pro Instagram, fazer vídeo pro YouTube, ele fala, óbvio que não, eu vou deter esse conhecimento. Eu vou guardar pra mim. Mas às vezes é porque é difícil de botar pra fora e também. E também não sabe. O medo de errar. Passar vergonha. Passar vergonha, falar besteira. Gente, eu falo muita besteira aqui. E uma coisa que é muito fácil é você passar um conteúdo que você vive. Então, assim, você estava vivendo e isso da caixinha foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu larguei tudo e falei, o que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou estudar nutrologia porque eu acho que a alimentação tem alguma coisa. Eu fazendo a pós de nutrologia, aí abri meu Instagram e comecei a abrir caixinha para ver qual era a dor da mãe, porque eu não sou mãe. Então, o que elas me mandavam, eu virava expert naquele assunto. Eu ia estudar tudo que tinha sobre cada dúvida, porque eu também não sabia, eu estava aprendendo e não tinha ninguém antes de mim para me ensinar o que eu queria. Ninguém era referência. E aí eu falei assim, cara, o Pedro, que era meu amigo já na época... Você já se conhecia antes? A gente já se conhecia. E aí eu falei assim, Pedro, nessa época que eu tava fazendo na Beneficência Eco, fiz uma pós, gastei uma grana naquela pós, um ano inteiro, indo pra São Paulo de ecocardiografia infantil. Caraca. No final, eu falei assim... Que ótimo, agora deixa eu fazer o que eu quero. Não, eu não sabia o que eu queria, porque não existia, né? Então eu falava assim, meu Deus, e agora? Falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei fazer eco. Eu fiz eu não sei fazer. E hoje já tem ressonância cardíaca, os exames muito mais avançados. Por que eu preciso... Deus, ferrou. Falei, o que eu vou fazer? E aí o Pedro, como eu estava em São Paulo, eu conversei com o Pedro, falei assim, Pedro, isso que você está fazendo de medicina de precisão, mexer com genética, com adulto, você conhece alguém que faz isso com criança? Ele, cara, não conheço, mas seria sensacional. Aí eu falei, Falei, deixa comigo. Aí eu comecei a abrir caixinha, aí eu via as dores da mãe, e eu via o que podia estar, e comecei a ligar um ponto no outro. E é isso, quando você faz uma coisa que você pega, dá resultado, você vira expert por você, né? Você criou, então ninguém entende isso. O seu coração tá, sabe, você tá alinhado, e aí você de fato consegue... Aparece, né? Tudo que você precisa estudar. Vai surgindo, isso é muito bom. Isso é o amor, né? Que é o que a gente faz com amor. O que você acha dos pacientes e dos médicos que não acreditam, acham charlatanismo e tal, a fitoterapia, usar fitoterápicos manipulados e tal, isso nada presta, nada tem estudo, nada não sei o quê. O que você acha disso? Polêmica, na pergunta. Muito. Coloquei ela no outro furacão agora. É muito, porque eu recebo muita crítica, principalmente de neuropediatra. Sim. Teve uma mãe que chegou pra mim e me pediu meu currículo. E eu falei pra ela assim, eu não tô procurando emprego, o que você quer currículo? Ela, não, porque a neuro dele falou que esse negócio de intestino, de fungo no intestino, não tem nada a ver com neuroinflamação, que isso não tem estudo. Eu falei, tá, o que você quer? Primeiro que eu acho isso de uma ela? falta de ética absurda a gente colocar o outro médico nessa situação. Eu acho ridículo o médico que faz isso. Pois é, né? O que eu vejo são pessoas não tentando entender, só criticando. Então, isso não me afeta. Porque se você sentar para estudar comigo, você vai ver que faz sentido. E aí foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, eu não tenho que provar para ela que eu tô certa. Ela que tem que provar que eu tô errada. E outra, o dia que ela tiver o resultado que eu tô tendo, aí a gente pode conversar, sem tarja preta, organizar intestino. Esse menininho, ele tava com uma infestação fúngica diagnosticada em teste de microbioma, eu já tava tratando, ele já tava começando a melhorar tudo, e a neuro queria que eu parasse tudo. E aí a mãe queria provar pra ela que não ia parar, porque tava dando certo. Eu falei pra ela, olha, o meu compromisso é com você. Se você não confia no meu trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não vou te convencer. Mas com outros profissionais eu já não converso mais. Porque a pessoa, ela quer te agredir, ela quer te criticar, mas ela não para pra ver que eu tô tendo resultados incríveis. Porque nem tudo também é só estudo. Eu não posso tratar só o que o estudo tal, não sei o que você falou. Eu tenho que ver o paciente que tá na minha frente. Isso, não. E existe estudo. Eu mandei uns 5 artigos pra ela. Eu tinha embasamento. E é isso. Assim como as caixinhas vinham e como vem informação, eu vou atrás. Eu não tô fazendo da minha cabeça. Eu só não tô estudando pela cartilha dela. Né? Igual agora. Eu fui pra Carolina do Norte estudar genética. A gente foi pra Harvard estudar medicina de mind and body. Ela só não pegou aquele... Yoga. Eu faço yoga todo dia. Eu sei o impacto da yoga na minha vida. Mudou totalmente o meu estilo de vida. Mudou tudo. E aí você vai pra Harvard pra poder falar pras pessoas, tá vendo? Não é a Klein que é bicho grilo, que gosta de fazer yoga, que eu tô querendo enfiar no seu filho. Tem estudo científico. Harvard tá falando sobre isso. Se você não abre um pouco a sua mente, não estuda um pouco além da caixinha, você vai ficar arrepiado. Chegou esse estudo, esse estudo é o quê? Aí começa um monte de Instagram falando sobre o mesmo estudo que saiu, mas ninguém
botou na prática, né? Eu não falo de estudo no meu Instagram, eu pego um estudo Não vale a e pena, aí eu vou né? atuar. Isso. E eu falo, caramba, não deu nada, isso aqui não deu nada certo. Maneiro. Mas aí se você fala, caramba, teve um impacto e tudo, não, eu vou falar, eu quero mais é que todo mundo saiba. E aí quando você divulga, aí vem alguém te criticando, você fala, cara, eu tô com o meu coração muito tranquilo, que eu tô trabalhando com amor, com verdade, E a gente né? vê resultado nos pacientes, vê resultado na história. Então, isso eu acho que isso é o que mais conta. Assim, hate vai ter qualquer um, qualquer Acho jeito. que é um movimento humano, assim, né? De todo mundo tem certeza de tudo, né? Eu fico pensando, cara... E é tudo muito polarizado. Ou você é desse grupo, ou você é desse grupo. E as pessoas não se comunicam, não conseguem se comunicar. não consegue, Porque eu acho que quando você... A sensação que a pessoa deve ter quando você sai do pedestal para se comunicar, você tá saindo do pedestal. Que pedestal, né? Exatamente. E eu acho que em todos os lados as pessoas acham que estão em pedestais. Então, imagina, eu me formei, eu aprendi isso, é isso. A gente tava falando disso, né? Na faculdade, a gente é condicionado a tratar doença só. E a gente, hoje, a maioria dos nossos pacientes, eles não são doentes. Eles estão buscando uma melhor qualidade de vida, uma melhor aprender melhor, microbiota intestinal, a gente aprender melhor como trata com o puerpério. É isso. Tratar melhor, ter uma melhor qualidade de vida daquele núcleo, daquela família, daquele indivíduo. Ana, para fechar, tem uma pergunta que você postou recentemente no Instagram, que você parou de postar suas filhas. Parei. A foto delas, o rostinho delas. Foto, vídeo, parei. Por que você fez isso? Bom, tem vários motivos, né? Eu parei, acho que tem mais ou menos um ano e pouco, quase não sei. Tem bastante tempo que tem algumas camadas de motivação. A primeira é que a minha filha mais velha, que hoje tem 6 anos, começou a ser muito reconhecida no parquinho. Porque parquinho é um lugar onde estão as mães, né? Então, assim, eu era reconhecida e ela era reconhecida de tabela. Só que aí eu comecei a perceber que o movimento dela, ao invés de continuar brincando relaxada, ela ficava assim, ó. Ela não gostava. Não é que ela não gostava, é que existia ali uma sensação de estar sendo visto. Tá. Ou quando alguém vinha falar, aí ela falava... Quem é você? Eu não te conheço. Tem uma certa tensão, assim, que não combina nada com a infância. Aquilo foi um primeiro coisa. Falei, que coisa esquisita. E não eram assim, pessoas super gentis, super carinhosas. Era mais sobre essa sensação de estão me olhando, estão me vendo. E eu achei aquilo horrível, essa sensação. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca fui de postar muito as meninas, nunca fiz publicidade com as meninas. Tem muito lugar, coisa que me pede publicidade. E aí eu falo, bom, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu tô alinhada com a marca. Aí, peraí, não, mas tem que ter as crianças aparecendo. Eu falo, que isso? Aí começou uma outra história, né? Observando isso, falei, cara, a criança dá like. Dá muita coisa. Dá Gente, muito like. Muito. Calma que a gente vai falar sobre motivações. A gente estava falando de motivações. E aí eu comecei a perceber que eu mesma, quando, por exemplo, fez um post, o post não deu muito bom. Eu postava uma foto das minhas filhas, eu colocava o post com... Tipo assim, eu queria falar alguma coisa, eu botava foto das minhas filhas, porque eu sabia que foto das minhas filhas as pessoas paravam pra olhar. E aí, quando eu examinei a minha motivação, eu falei, que é isso, sabe? O que eu tô usando a imagem das minhas filhas, ainda que não era por mal. Mas não é essa motivação que eu quero colocar ali dentro da minha família. E aí, aquilo... Cara, eu falei, vou parar. Aí, quando eu parei, eu comecei a perceber outras coisas também, do tipo... Quando eu ia filmar as meninas... Nem era pra postar, tá? Mas quando eu ia filmar as meninas brincando, elas paravam de brincar e começavam a representar. Então, assim, eu vi uma coisa muito fofa. A Clarice lendo pra irmã. Aí eu fui filmar, aí a Clarice já não tava mais lendo pra irmã. Com o coração... Ela tava representando. Legal. E são coisas tão sutis, assim. Eu falei, gente... Aí me lembrei quando o marido da minha tia comprou uma câmera. E aí ele foi filmar a gente brincando. Eu tinha, sei lá, 6 anos. E eu lembro que a gente começou a representar pra câmera. Tava todo mundo brincando. E aí a gente começou a representar. Eu falei, cara, se isso lá na época, com uma câmera que aparecia uma vez por mês, já era uma coisa impactante, né? Que legal, porque é uma câmera... Agora você imagina uma criança com a câmera virada pra cara dela o tempo todo. Sim. E pronto, principalmente se a motivação é que a minha conta tem engajamento. Gente, tem gente que tem conta pros próprios filhos. E aí, o bebê... Porque aquela conta faz muita gente vir ali. Aí você faz publicidade em cima disso. Só que é a imagem do seu filho. E eu acredito muito no direito à autonomia. As minhas filhas, por exemplo, não têm orelha furada. Eu não tive a minha orelha furada quando eu era pequena. Então isso é uma coisa cultural da minha família. Hoje me surpreendeu elas não terem a orelha furada. Não tem. E eu acho que tem que ser uma decisão que a gente toma. Me furar tem que ser uma coisa que eu vou... Assim como eu, quando pari, sou totalmente contra a episiotomia e não deixaria ninguém fazer Você teve as 3 normais? As 3 nasceram em casa. 3 partos domiciliares. E eu não faria em mim, porque eu não quero que invadam o meu corpo.
furar uma criança também é uma invasão no próprio corpo. É culturalmente construído, gente. Eu sei que isso causa muito incômodo, assim. Caramba, não é nada demais, a criança nem sente. Sente. Sim. Sente um pouquinho, sente menos, pode chorar mais ou menos, mas é claro que ela sente. Mas mesmo que ela não sinta, furar você com um anestésico primeiro é digno, é justo, é certo? Pronto, discuta aí. Ai, Você furaram é a orelha da Bela ontem. Você discuta, fala, não tem que. Eu acho que assim, você tem que discutir as suas motivações, entende? Sim. Porque no final a gente acaba tomando decisões que a gente não tomou do fundo do nosso coração. A gente tomou Porque a sociedade impõe, né? Aquela coisa. porque parece que É normal. Todo mundo vai e tudo tá indo. E eu acho que uma coisa que você falou que é muito legal, né? Que os filhos ensinam. A gente aprende muito a refletir, né? Eu tava postando as minhas filhas sem pensar, sabe? Eu não tava pensando, imagina. Aí depois eu comecei a pensar e pensar. Falei, meu Deus do céu. Parei. Legal isso. Legal. Legal. Então eu acho que temos que... E deixar ela escolher depois. Ela cresce e tal, ela quer Eu acho muito importante. gostar, ela escolhe. E o você desenho estar dela. presente, né? Você estar presente para observar isso acontecendo é nítido, né? Você falando agora parece muito óbvio, mas com certeza isso não era óbvio. Aí quando você estava presente e começou a observar, né? Você fala, caramba. Você vê, A gente vive no automático em quase tudo. E é importante Quase a gente ter tudo. essa reflexão e mudar, assim. Eu acho que é isso que é o que eu trago do programa de hoje, de ensinamento. Tá todo mundo em construção, o bebezinho tá se criando e os pais também. A gente se transforma em outros seres humanos, né? É muito isso. doido. Meninas, adorei passar esse último programa com vocês. Esse programa especial foi incrível, aprendi muito. Vou aprender mais. Ainda bem que eu tenho o WhatsApp de vocês, que eu posso mandar muita pergunta. Também aprendi muito. Foi muito bom, né? Muito demais. mesmo. Cara, obrigado de verdade. E é isso. É isso, galera. Ficamos aqui com o último Doc Show do ano. Obrigado por esse ano inteiro. E ano que vem teremos mais. Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.